Bom, vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias 29, para que nós possamos então meditar na palavra de Deus, que é aquela que muda a nossa história. O Lucas aqui no louvor hoje deu uma adiantadinha, né? Então a Fernanda pode falar 7 minutos. Até parece que a gente é tão legalista assim, né? Mas vamos lá. Jeremias 29, eu não anotei aqui os versículos, mas se a gente não ler a palavra, vamos falar que é heresia, né? Então, a gente tem que ter a palavra como base, como norte para nós sabermos para onde nós vamos. Diz assim a palavra de Deus, Jeremias 29, 11. Eu vou ler até o 13 e uma frase só do 14. Jeremias 29, 11 diz assim a palavra do nosso Deus. Ali está na NVI, mas tudo bem. Vamos ver se funciona a NVI. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Só a primeira. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro. É uma versão não muito tradicional para mim, mas ela é bem explicada, tá? Mas na revista e corrigida diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Amém. Aí está a palavra de Deus, e eu quero ministrar hoje aqui para esses jovens lindos e maravilhosos, e que certamente estão aqui, não porque não tem outra coisa para fazer, mas porque dá importância para Deus e quer ver a vontade de Deus cumprida em sua vida. E evidentemente que Deus tem planos para você. E eu quero falar de um tema, né? Esses versículos que nós lemos, principalmente o versículo 11 de Jeremias 29, 11, a palavra de Deus diz que Ele tem planos para nós, Ele tem pensamentos, ou seja, projeto, planos para nós, e para que nós possamos também sonhar com algo bom e acabar tendo algo bom, ter essa vida buscando, conquistando coisas boas em Deus, e no final que nós cheguemos aonde nós queremos chegar. Então é muito bom saber disso, porque muita gente parece que não sabe. Mas eu quero falar de algo que é muito importante para que nós possamos atingir os objetivos de Deus para as nossas vidas, e também para que ajudemos outros a atingirem este objetivo. Eu quero falar acerca de inspiração. Nós precisamos saber quem está nos inspirando, e precisamos também nos tornar inspiração para os outros. É somente desta maneira que os planos de Deus serão alcançados em nossas vidas. Senão, os planos, apesar de Deus ter um plano, eles serão frustrados. Até tem gente que diz assim: mas os planos de Deus não serão frustrados. Deus nunca vai se frustrar, mas nós podemos nos frustrar, porque Deus tem os planos, mas Deus tem o caminho de nos levar à conquista dos planos. Se nós queremos levar ou trilhar outro caminho que não o de Deus, nós seremos frustrados, sim. E até os planos que Deus tem para nós
vão ser frustrados, sabe? Lá no inferno vai estar cheio de pessoas que o projeto deles nunca foi cumprido, realizado, né? Porque Deus, Ele não faz planos para se perder aí. Então, eu quero falar sobre inspiração, porque é muito importante para nós esta palavra. Inspiração, ela quer dizer influência, né? Uma pessoa que deseja fazer algo que ela vê em outra pessoa. Ela é influenciada. Então, inspiração é algo que é influência. É lógico, vocês podem falar, mas não é respirar, não é inspirar e expirar o ar. É também, né? Mas não é somente isso. Tem a inspiração, que é aí a influência de outras pessoas ou de outros em nossa vida. Nós, então, sabemos qual é a formação de uma pessoa. Nós desenvolvemos como seres humanos, como pessoas, nós vamos desenvolvendo a nossa vida por relacionamentos, ou seja, influências, pessoas influenciam no que seremos, no que nós seremos, no nosso caráter, no nosso comportamento e até no nosso gosto. O nosso gosto, ele é tremendamente influenciado por outras pessoas, né? Até a moda, sabe? Então eu estou aqui, eu estou influenciado pelos jovens. Aliás, eu não estou tão influenciado. Eles me vestiram assim, né? Eu me deixei ser vestido assim para eles se sentirem melhor. Então, nós somos influenciados até no gosto. E até que eu gostei, viu? Isso é da hora. É legal. Então, nós precisamos entender isso. Desde a nossa infância, desde que nós viemos a esse mundo, nós nascemos, desde o nosso nascimento, na realidade, a família, ela foi aquela que nos influenciou, ela foi a base da nossa formação, né? Principalmente no primeiro, no segundo ano, é a família que tem uma forte influência. E eu acredito que até a gente chegar na escola, né, no prezinho já, a criança começa a ser influenciada por outras culturas que não seja a da família. Então ela vai sendo influenciada, você vai começando a ver atitudes na criança que normalmente você não via. De repente, uma criança que era muito egoísta, ela começa a compartilhar as coisas, né, que a família dela era muito egoísta, ou treinou ela muito egoísta, ou ela era solitária, agora ela começa com uma influência com os amigos na escola, e ela começa a compartilhar. E aí, conforme o tempo vai passando, nós começamos a ter entendimento. Eu acredito que aí, já perto da pré-adolescência, na adolescência, nós já começamos a ter entendimento, e aí começamos a decidir o que nós queremos. Só voltando um pouquinho atrás, né? É muito perigoso dar um celular para uma criança na sua mais tenra idade. A gente vê crianças aí com 5 anos de idade que já têm o seu celular. Isso é um grande absurdo, porque a influência que essa criança está recebendo é perigosíssima. Com 5, com 6, com 7, com 8 anos, não deve se dar olha, você ganhou um celular. Você pensa que está fazendo algo. Não, que aí eu posso me comunicar com o meu filho. Mas você está correndo um sério risco. Mesmo que você, mas eu não dei nenhum pacote de internet. Wi-Fi, as crianças mais espertas do que a maioria dos adultos, né? Eles descobrem muito fácil, né, como burlar as regras. E nós, muitas vezes, estamos dando a ferramenta e até a arma, porque a criança está em formação. A criança não pode decidir, eu não gosto, eu não quero. Não tem essa, né? Criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, eu não quero ir para o culto.
Não interessa, você quer, que por enquanto quem influencia a sua vida sou eu. Você vai aonde eu quiser. Quando chegar a hora de você decidir, você vai decidir. Mas enquanto sou eu que decido, então acabou. Então trate de gostar, porque é isso que vai ter para você. É lógico, né? Você dá um videogame para a criança, você dá Netflix, um computador, celular, e a criança tem a televisão e tem o culto para ela vai escolher culto? Vai nada. Então, veja, a influência, as crianças começam então a escolher, porque nós estamos antecipando muitas coisas, mas quando chega na adolescência ou na pré-adolescência, então aí começa a decidir o que nós queremos, o que queremos ser nessa vida, e começamos a olhar para as pessoas e vemos algo que queremos daquela pessoa, achamos legal, queremos imitar, queremos copiar. Então aquela pessoa acaba sendo, por esse adolescente, adotado como um modelo, e isso é a inspiração que vai formar, não vai só divertir, não. Sabe, já foi o tempo que mídias e até jornais informavam, não. Hoje eles formam, até escola hoje, né, quando a pessoa entra na faculdade, ela está formando as pessoas, né? Então nós precisamos tomar cuidado que não está formando só ali no curso, não, está formando o comportamento, o caráter, a personalidade da pessoa. Então não é uma formação só acadêmica, é uma formação moral que hoje os nossos jovens estão enfrentando. E nós temos que preparar a igreja para fazer uma faculdade, para entrar numa faculdade, um curso acadêmico, porque lá, hoje, principalmente os mais bem dotados que entram em universidades federais, públicas, né, de uma maneira geral, a formação é socialismo. E hoje a gente vai falar, às vezes, para filho de líderes, de pastor, alguma coisa contra o comunismo, que hoje tem um bonito nome de socialismo, né? Hoje eles chamam de democracia. Para nós, antigamente, isso era que eles estão falando que a democracia era comunismo, né? Era a palavra. Então, hoje a gente vai falar com filhos de pastores e eles rebatem a gente, né? Com argumentos que eles aprenderam no curso que eles fizeram lá na universidade. Então, nós temos que preparar os nossos jovens, porque é uma filosofia antibíblica, anti-Deus. O dia nós fomos conversar com uma moça que saiu aqui da igreja, que era muito influência, era uma líder muito forte. Ela falou, eu discordo, acho que a igreja não deveria de dar opinião política. Como? Se nós sabemos que está levantando algo contra o princípio bíblico, contra a palavra de Deus, como que nós não vamos preparar os nossos filhos e o nosso povo para que a vontade de Deus seja feita na vida dele? Nós temos que tomar cuidado com a influência, sabe, com quem está nos inspirando, quem é que está te inspirando, sabe, e na realidade, as pessoas então querem imitar, querem copiar algo, né? Olhar algo e copiar. E a visão, quando eu comecei a pensar nessa mensagem, é a visão de um pintor de quadros, né? É a visão dele. Vamos aqui imaginar, né, um pintor que ele gosta de pintar ou um retrato, uma pessoa, ou ele gosta de pintar uma paisagem, e aí ele vê aquela paisagem que inspira, e ele, então, olhando para uma foto, olhando para a paisagem em si, ele vai começar a olhar, e vai começar aqui a traçar
as linhas, delinear e começar a fazer tudo. E eu estava até dando uma olhada na internet, tem uns pintores que são bons, né? Para copiar um retrato, para pintar a imagem de uma pessoa. Às vezes a pessoa fica ali sentada numa posição por horas, né? E o artista está ali, ó, olhando e pintando, e ele fixa assim o seu olhar. Então, sabe, assim é um modelo que nós olhamos, sabe, para as nossas vidas. Então, assim como esse pintor, ele se inspira em algo, e essa inspiração, esse modelo que ele pegou para se inspirar, é olhar. Então, a inspiração é olhar firmemente para algo, é olhar detalhadamente, insistentemente para aquilo. Isso é a nossa inspiração, sabe? É a ter assim, fixar os nossos olhos de uma maneira muito firme, sabe? Insistente, perseverante, para copiar assim os mínimos detalhes. Então, aí isso é o que está nos inspirando. Agora, as nossas necessidades e carência faz com que nós tomemos como modelo para inspirarmos pessoas que parecem felizes para nos inspirar, né? Você não vai olhar para uma pessoa que está sofrendo, toda ruim, toda estragada, né? Toda ruim, e você vai falar, olha, quero ser igual a essa pessoa. Não, ninguém quer ser como uma pessoa destruída. Você vai desprezar isso, né? Você olha para a pessoa toda requinguela lá, todo estraçalhado, você fala, essa bagaça velha, sai da minha frente, né? Você nem olha direito. Então, veja que aquele que parece muito feliz, então, muitas vezes, nós estamos pegando como modelo para a nossa inspiração. Mas, muitas vezes, nós quebramos a cara, porque aquilo ali é só uma aparência, mas não existe vida por trás daquela aparência. Mas nós somos muito pelo que nós estamos vendo e nos inspiramos no que nós vemos, e é importante isso, mas nós hoje estamos vendo de uma maneira muito superficial e circunstancial. Vocês sabem que quando eu era na minha pré-adolescência, a minha adolescência foi muito sofrida, e assim, quando entrei na adolescência, eu tinha muitos complexos, tinha muita dificuldade. Então, assim, para ser uma pessoa mais bem recebida, mais envolvida, eu começava a procurar, deixa eu ver quem é aquelas pessoas que eu percebo no meu mundo, né, no meu ciclo, o que eu olho e que eu vejo assim, que são pessoas, então, que parecem, né, pessoas mais descoladas, pessoas que parecem felizes e que eu possa me inspirar, né? Então, eu olhava assim aquelas pessoas e eu começava, e eu quero dizer, eu cheguei, eu olhava assim aquelas pessoas assim que pareciam mais legal, aquela que punha respeito, era aquela pessoa que dava aquela ginga, né? Então, eu via aquelas pessoas naquela época que eu era adolescente, que mascava um chiclete, né, ping-pong, né, punha no rosto e ficava, e andava assim, ó. Parecia que era a pessoa mais descolada, então eu comecei, pôr chiclete, ping-pong. Começava a andar assim, sabe? Essa era a minha inspiração. Mas eu quero dizer para você, eu só quebrei a cara com isso. E eu quero dizer que, sabe, o que eu consegui com esse mundo, que eu estava achando que ia ser um mundo que ia me deixar um cara descolado, aquelas pessoas, era, sabe, toda pessoa que estava, pior até que eu, alguns revoltados com a vida, e eu quero dizer que o que eu consegui adquirir na minha vida foram só coisas que não prestam, como bebida, cigarro, sabe,
prostituição, pornografia, sabe, não acrescentou, essas coisas não acrescentaram nada de bom na minha vida, muito menos ainda felicidade, não me dava nenhuma felicidade. Se eu fosse olhar hoje, se eu tivesse na época feito, né, um vídeo daquilo, eu ia achar que babaquice, que tolice, que ignorância, e muitas coisas que nós vemos os outros fazerem hoje, a gente fala, não sei qual que é o termo que vocês usam, né? Mas na época a gente falava, que babaquice, né? Que idiotice, né? Qual é o termo similar hoje, mais jovem? Mas alguém traduz alto para mim aí. Tem? Alguém falou alguma coisa? Mas deve ser isso mesmo, né? Não deve ter mudado, né? Muda as palavras, mas eu sei que vocês entendem isso. E essas coisas só geram prisão. Você vê a pessoa ali, poxa, barato, isso é da hora, e a pessoa não encontra nada. Então, muitas vezes estamos entrando numa fria. E hoje, sabe, pessoalmente as pessoas se relacionam um pouco menos, mas a mídia aí, as coisas difundidas, as redes sociais, a internet, colocam modelos que é só aparência, sabe? E nos induz a colocar essas pessoas como fonte de inspiração, sabe? E muitas vezes os nossos jovens e adolescentes querem ser igual, sabe, essas pessoas. Na minha época, eu assistia televisão também, eu queria. E é normal criança aí, né? Andar com a roupa do Superman, né? Do Batman, Mulher Maravilha. Hoje ainda existe, né? Tem filme novo da Mulher Maravilha aí. Mas criança, novinha, querendo imitar essas coisas, porque assiste, acha legal, acha que vai ser fortão, então imita. Pô, mas depois de uma certa idade, já é muita bobeira, né? Mas, então, hoje, os influencers aí da vida, né? Os youtubers da vida aí que estão fazendo a cabeça das pessoas muitas vezes destruídas, depravadas, sem nenhum valor moral, sem nenhum valor moral, sem nenhum valor cristão, sem nenhum padrão bíblico. Está sendo fonte de inspiração para atitudes de nossos jovens, de nossos adolescentes. Então, a gente percebe isso, né? Que pessoas com comportamento completamente equivocado e longe da vontade de Deus, apesar desse jovem ser de dentro da igreja. Sabe, eu creio como cristão, e vocês que estão dentro de uma igreja, já que vocês decidiram crer, sabe, que vocês então façam as coisas direito, e aprendam a filtrar aquilo que não presta e que não vai acrescentar valores que vão te fazer feliz. Então, nosso padrão como cristão, nós temos que ser inspirados, por Jesus. Só Ele tem a verdadeira liberdade que nos faz felizes. Ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós sempre seremos pressionados para não sermos livres, mas nós olhamos para pessoas que nos inspiram, e na realidade eu, já com a minha idade, 65 anos, mas eu já passei, desde os 20 anos eu estou numa igreja evangélica, estou buscando ser aperfeiçoado, sabe, por Deus nessa vida. E então eu já passei por muitas besteiras que eu fiz, muitas coisas erradas. E a pessoa inteligente, ela vai aprender, sabe, errando, ela vai aprender. Ela errou, ela vai aprender. Agora a pessoa sábia, e é isso que Deus procura, é aquela que vai ver
os erros que uma pessoa cometeu, o testemunho. Olha, eu andei por esse caminho, eu quebrei a cara, eu fui infeliz, eu me senti um infeliz, eu fiquei aprisionado em vício de pornografia, de prostituição, sabe, vício de bebida, de cigarro e até de droga. Eu não cheguei a consumir outras drogas mais fortes, mas, sabe, pessoas que passaram por esse caminho e falam, mas muitas vezes para se sentir parte daquela turma, daquela galera ali, a pessoa muitas vezes, ela se inspira na atitude daquelas pessoas, quando Deus quer que nós nos inspiremos nele e naquelas pessoas que são dele, e que nós mesmos nos tornemos fonte de inspiração para outra pessoa. Então, Jesus, sua palavra, o seu Santo Espírito, sabe, é que tem que nos inspirar para termos a verdadeira vida. Aliás, para ter vida, né? E vida em abundância é só assim. Então, é muito importante ter Jesus como modelo e nossa inspiração, sabe, pois Ele tem, como nós já vimos, os planos e projetos para que nós possamos acabar bem. E eu digo, não acabe mal. Teve gente que já estava aqui no nosso meio, sendo transformado, sendo inspirados por Deus, olhando para Jesus, mas de repente começou a se inspirar em pessoas da malandragem, e hoje já estão mortos, infelizmente, no inferno, né? Até do nosso meio, pessoas que até já foram usados nesse lugar. Então, eu quero dizer, vamos ficar espertos com a nossa vida, em quem tem nos inspirado, sabe? Deus tem planos, projetos, tem pensamento para mim e para você, e Ele quer nos inspirar e colocar pessoas que realmente nos inspirem para as coisas boas, para as coisas santas, para as coisas de Deus. Esses versículos que nós lemos, fala de comunhão com Deus, sabe, para nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, sabe, buscar ao Senhor em oração, em cultos, sabe, em programações, decidir buscar a Deus. Esse é o melhor investimento que você pode fazer com a sua vida. Então, quem nós estamos imitando? Artistas, jogadores de futebol, sabe? As pessoas querem imitar, vai imitar, estudando futebol, jogando futebol e ganhar dinheiro que eles ganham, não as besteiras todas que eles fazem com o corpo deles, não é isso, sabe? E muita gente vê um cara famoso, um cara badalado, e para imitar o cara não pode ter habilidade, não pode ter o dinheiro do cara, então vai imitar as besteiras que o cara faz, sabe, estragando o seu corpo, estragando a sua vida, sabe, se afundando num monte de baboseira que não tem nada a ver com Deus. Então, vamos aprender a olhar mais para Deus. E é muito interessante, porque muita gente olha, mas de uma maneira muito superficial, sabe, e essas pessoas nunca vão ter o fim que gostaria de ter. Você pensou, o que você quer para a vida de você? Qual é o plano que você tem? Se fosse pensar lá no meu fim, né? Eu sempre digo aqui o fim que eu quero ter, né? Eu falo assim, eu não quero morrer de pijama, mas eu quero morrer de farda. Então, é lutando, sabe, lutando para quê? Lutando para ser inspiração para a pessoa, sendo alegre. Eu falo, eu não quero ser aqueles velhinhos careta, reclamão, murmurador. Tem gente que nem é velho de idade, mas já é velho no comportamento, já viu? Já esteve do lado de uma pessoa assim? Ela é até jovem. Tudo está ruim, está tudo péssimo. Então, eu falo sempre, eu não quero. Sabe, eu luto contra isso. O Daniel está ali falando, porque ele convive mais perto. Mas eu sempre digo, né, que eu não quero ser esse velho chato, careta, sabe, que desmancha prazer, aonde a pessoa chega e lá vem o velho chato, encher as paciências. Não, eu quero ser um velhinho da hora.
Quero ser um coroa da hora, né? Você também, Fernando? Então melhora desde já, viu? Para ser, não, Fernando é legal. Para ser inspiração para os outros, sabe? Então, e eu só vou ser inspiração se eu olhar para a fonte de vida que é Jesus, se eu olhar para essa palavra e eu conseguir deixar esta vida, esta alegria inundar o meu ser, o meu interior. Então, é só desta maneira, e você não é diferente. Então, Deus, Ele está, sabe, ainda fazendo a nossa história. Então, deixe Deus te usar, sabe, para tirar tudo aquilo que é de errado. Eu falei de um quadro, né? Tem aquela música, né? O melhor pintor do mundo, é que as crianças cantam, o melhor pintor do mundo está pintando a minha história. E eu estava pensando, como é que Deus pinta? Sabe, como é que Deus pinta? Na realidade, Deus, Ele não é aquele que vai pôr a mão na massa. Deus é o mestre. Ele é o mestre dos mestres. Ele é o pintor dos pintores. Ele é o grande projetista de tudo, arquiteto de tudo, de todo. E ele, então, ele é como aquele que fala assim, olha, Adra, olha, esse risco aí que você fez, está errado, está fora do contexto. Você precisa tirar ele. Aí a Adra vai lá e apaga, disfarça. Né? E às vezes Deus falou, agora faz isso. E faz isso na nossa vida. Ele está formando a nossa vida. E às vezes, mas Deus, eu não consigo fazer isso. Ele pega na nossa mão. Ele pega na nossa mão. Olha, é assim, ó. Deixa eu pegar. Pega o pincel. Segura. Na mão direita, você não é canhoto. Aí você vai estragar tudo. Pinta. Mas desse jeito você vai pintar? Tá. Aí pega na nossa mão. E ele faça assim, ó. Um olhinho, outro olhinho, um sorriso, os dentinhos. Então, ele muitas vezes pega, ele nos ajuda, mas ele espera que nós tenhamos essa iniciativa. Então, ele chega aqui e fala assim, olha, isso aí está errado, isso aí não faz parte da sua vida. Isso aí não faz parte do projeto que eu tenho para você. Apaga. Senhor, mas eu não consigo. Deleta essa porcaria. Aí Deus, muitas vezes vai lá, você vai naquele culto, e Deus fala, receba o meu poder. Aí é como se Deus pegasse na sua mão e te conduzisse, e você apagasse aquilo que estava errado, e aquilo não fizesse mais parte da sua vida. Então, vamos entender o projeto que Deus tem para nós, mas nós temos que fixar para isso os nossos olhos nele, na palavra dele. Sabe, ouvir, receber, sabe, quando fala ver, muitas vezes não é só pelos nossos olhos, mas é de ouvir o Espírito Santo falar aos nossos corações. Eu sei que Deus está falando, e Ele quer tirar da minha vida a mentira, Ele quer tirar esse pecado, sabe, Ele quer tirar a pornografia, Ele quer que eu delete isso da minha vida, Ele quer me livrar da masturbação, Ele quer me livrar, olha, de xingar os outros, porque, sabe, parece que de vez em quando o diabo chega lá, né, e ele vem e ele faz algo lá, né, que não é dele, sabe, a palavra de Deus diz que o inimigo vem e no meio de um campo de trigo, ele semeia o joio, e o joio cresce junto com o trigo. Imagine naquele quadro que Deus está preparando, que Deus quer fazer de nossas vidas, no nosso caráter, nos nossos comportamentos, nas nossas palavras. Ele quer que os outros olhem para nós e falem, uau, que pessoa de Deus,
pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus. Quem te viu, quem te vê, aquela pessoa, aquele rascunho mal acabado. Porque é isso que o diabo faz com as pessoas. Pega algo que Deus criou para ser uma obra-prima e começa a dar uma inspiração do inferno e pega aquilo que era uma obra-prima e faz um rascunho mal acabado. Então, isso que eu estou falando é o processo de Deus, e nós precisamos deixar Ele fazer com a gente aquilo que Ele quer, porque o diabo está estimulando os sentimentos dos nossos jovens para se rebelar contra aquilo que ele não gosta, para fazer aquilo que ele quer, e aquilo que ele quer é na maioria das vezes, induzido pelos seus sentimentos, e sentimento que não veio de Deus, e isso está rasurando você. Não é aquela pessoa que quando olham, vem a beleza, a glória de Deus, a sabedoria de Deus, um comportamento. Tem pessoas que só de ficar sentadinho, olhando, você já vê que aquela pessoa é diferenciada. Uma pessoa que Deus trabalha, que é inspirada por Deus. Essa pessoa, ela vai mostrar a glória de Deus mesmo com a boca fechada. A palavra de Deus diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Então, um sábio com a boca fechada, muitas vezes vai mostrar a glória de Deus. A pessoa tenta estragar, mas você não aceita nenhuma rasura nessa obra-prima. Queridos, sabe quem foi a inspiração para a nossa criação? Quando Deus nos criou? A palavra de Deus diz: e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o melhor que há. Pensou nisso? A inspiração para a nossa criação foi o próprio Criador, foi o próprio Deus, o sinete da perfeição, o perfeito, o todo-poderoso. Ele foi a inspiração para nós. Então, o que Deus projetou para mim e para você não é um rascunho mal acabado, mas é uma obra-prima. Que os outros vão olhar e vão falar: uau, tem algo sobrenatural nesta obra. Assim nós temos que buscar ser. Eu luto todos os dias para apagar os rabiscos do inferno na minha vida. Eu luto todos os dias para que o diabo não venha borrar, não venha sujar esta obra-prima. E quando suja, imediatamente nós temos que correr para o Senhor, para a nossa inspiração, e deixar Ele nos conduzir e melhorar a cada um de nós. Então, veja, Jesus, Ele está restaurando esta obra-prima que foi criada, a imagem e semelhança do Pai, a imagem e semelhança de Deus. E o diabo tem colocado pessoas aparentemente felizes, divertidas e alegres, para que nós nos inspiremos nelas e estejamos longe da vontade de Deus, como a grande maioria delas estão. Eu não estou dizendo que é todos, mas a grande maioria delas estão fora da vontade de Deus. E eu sei que Deus, Ele está hoje nos chamando e nos atraindo pelo amor dEle, para que Ele seja a nossa inspiração, que Deus seja a sua inspiração, que Jesus seja a sua inspiração, que você aprenda a correr para Ele e identificar na sua vida qualquer risco de rebeldia, qualquer risco de pecado, de revolta contra aquilo que Deus preparou para você, que você possa correr e deixar Deus reparar.
Sabe, hoje o que Deus quer dizer para você é que Ele tem um plano maravilhoso. Busque se inspirar nele. Fuja, como Paulo disse a Timóteo, fuja do desejo da sua mocidade. Fuja da aparência do mal, diz Paulo em outro versículo. Então, nós temos que aprender a fugir daqueles que querem estragar esta obra tão linda que sou eu e que é você. Vamos aprender. O pessoal do louvor pode vir. Vamos aprender esta verdade. O que será que o inimigo lançou na sua mente, no seu coração? Da onde tem vindo essa inspiração que faz você muitas vezes não se ver como uma obra-prima de Deus? Talvez o que esteja manchado e borrado, sujo, são seus pensamentos, que tem feito com que você tenha atitudes que não é atitude de alguém que foi chamado por Deus para ser uma obra-prima e servir de inspiração para aqueles que Deus tem permitido que esteja à nossa volta. Nós ainda não estamos dentro dessa perfeição que Deus planejou quando nos criou, mas nós estamos buscando e já podemos influenciar, sim, com nosso amor, com nossa paz. Muitas vezes, contendo os nossos sentimentos, podemos sim influenciar pessoas que estão à nossa volta e que nós sabemos que elas precisam saber quem são. Eu quero que você seja inspiração. Deus quer. Deus te chama aqui para dizer: quem tem te inspirado para fazer as coisas que você tem feito? Talvez você comece uma nova realidade. Tantas pessoas jovens se batizaram há poucos dias. Talvez estão começando aí essa carreira da fé. Saiba, não irão faltar, e até muitas vezes dentro da igreja, pessoas que não são inspiração, infelizmente, que vão vir falar besteira para você, para manchar a obra-prima que Deus está construindo com a sua vida. Você que está aqui, jovem, vocês são os maiores influenciadores que existem. João diz: jovens, sois fortes e já vencestes o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. E o apóstolo João diz isso. Quando ele era jovem, ele andou com Jesus, e ele viu isso. Ele tinha 23, 24 anos de idade, era o discípulo mais novo, e ele viu isso, que os jovens são fortes, que estão estando na palavra, eles vão refletir a glória de Deus e vão ser inspiração de como vencer o diabo. Vocês são fortes em Deus, vocês são fortes na palavra, porque vocês são crédulos. Eu quero que hoje você identifique quem tem sido sua inspiração. É aquele que foi rebelde, o diabo, usando pessoas com aparência bonita, talvez uma boa maquiagem, talvez um sorriso de quem precisa alcançar mais seguidores, para influenciar mais. Quem tem te influenciado? São homens e mulheres de Deus, pessoas que têm te ajudado a melhorar. Até quando você erra, não te aponta o dedo, mas te acolhe e diz: vamos orar, porque Deus tem coisas melhores para você. Feche os seus olhos. Quem tem sido sua inspiração? Para quem você tem sido inspiração?
Para que você tem sido inspiração? O que você tem inspirado nas pessoas que estão perto de você? O que tem inspirado? A amar, a perdoar, a doar, a ajudar, a apoiar? Ou você tem inspirado a rebeldia, a se revoltar contra pais, contra mãe? Seja uma fonte de inspiração. Fixe os seus olhos em Jesus, insistentemente, para começar a ver os detalhes dele e comparar com os detalhes da sua vida. Ele falará ao seu coração e fará de você aquilo que ele quer que você seja, para que você prospere, seja bem sucedido e alcance o fim que você deseja para você, um fim na presença desse Deus glorioso, sendo todos os dias da sua vida fonte de inspiração para muitos, em nome do Senhor Jesus.